Olá, olá! Bom, voltamos aqui com a nossa aulinha, continuando os remédios constitucionais. Lembrando que a aula passada a gente falou sobre habeas corpus e hoje a gente trata sobre habeas data, tá? O habeas data, ele entra na nossa Constituição em 88 em um momento muito emblemático. A gente saía de uma época de ditadura, onde a gente teve restrições de várias informações e informações muitas vezes da nossa própria pessoa. Então, o habeas data, ele vem noticiado pela Constituinte com uma grande inovação, talvez um dos grandes artigos que a nossa Constituição teria. Inclusive, ele é proposto por José Afonso da Silva, né? Ele que propõe em 1985 a redação que hoje integra o nosso artigo 5º da Constituição. No entanto, essa ação ela tem algumas sementinhas do direito comparado. A gente vai ter na Constituição de Portugal, em 76, o artigo 35, falando sobre esse direito de informação. A gente tem também na Constituição da Espanha, em 78, mais ou menos, falando também do direito de informação. E o mais indicado pela doutrina é o Freedom of Information Act, que é dos Estados Unidos, um ato que trazia o direito, tá, à liberdade de informação. Ele é anterior a esses artigos da Constituição Portuguesa e Espanhola, ele data de 1974. Então a gente tem aí, digamos assim, um início embrionário do que seria o nosso habeas data de hoje, tá? O habeas data, vou agora ficar pequenininha para vocês poderem acompanharem aqui o nosso slide. O habeas data, ele tem, vamos colocar assim, uma previsão constitucional muito clara, tá? No entanto, com várias discussões em relação ao seu conteúdo. Então, você tem a concessão do habeas data, está bem claro, vai ser concedido o habeas data para quem? Para assegurar conhecimento de informação relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados e entidades governamentais de caráter público. E para retificação de dados, quando se prefira fazer para o processo sigiloso judicial e administrativo. A princípio, você olha para essa redação e você vê assim, realmente eu vou ter o conhecimento e eu vou ter a retificação dos meus dados. No entanto, quando você vai colocar em prática tudo isso daí, você vai precisar entender, né? O que é essa pessoa do impetrante? Quem ela é, né? O que seria esses bancos de dados de entidades governamentais? Tá, isso daí eu consigo perceber que seria alguém do Estado, né? Governamental, governo, me lembra Estado. Ou de caráter público. Bom, se é Estado, o que também seria de caráter público, né? Porque você já pensa assim, de caráter público, você já pensa que seja algo do Estado, né? Que público, enfim. Esses questionamentos doutrinários foram trazidos logo após a redação da Constituição de 88. A lei, essa aqui é a promulgação em 5 de outubro de 88. A lei do habeas data, a 9504, ela é de 97. Então, uma série de discussões doutrinárias aconteceram ao longo desse tempo para que a lei do habeas data pudesse trazer a coisa bem mais redonda e, digamos assim, disciplinar de forma detalhada essa previsão que a princípio seria tão clara, tá? Então, você também tem a possibilidade de retificar dados. Essa lei, quando ela vem em 97, ela traz a seguinte redação no seu artigo 7º, ó. Para assegurar o conhecimento de informações, para a retificação de dados, mas ela traz uma terceira hipótese. Primeiro começou a se discutir se essa terceira hipótese seria possível pela lei, por uma lei. Se a Constituição trazia apenas 2 hipóteses, como é que a lei vinha trazendo 3 hipóteses, né? E aqui a gente puxa um pouco da teoria geral de direitos fundamentais para poder te lembrar, porque você já sabe, você só precisa ser relembrado, para poder te lembrar que a Constituição, os direitos fundamentais previstos nela servem para limitar o Estado. Quando a gente fala que aquela previsão viola o texto constitucional no direito fundamental tal, essa onda de raciocínio, ela tem que seguir a seguinte técnica, né? Está aumentando ou diminuindo os poderes do Estado? Está aumentando ou diminuindo o direito fundamental? É isso. Então, como eu tenho uma lei aumentando a possibilidade de habeas data e, portanto, diminuindo o poder do Estado, cumpre-se a finalidade do direito fundamental, que é limitar o poder estatal. Então, quando eu aumento as hipóteses do habeas data, eu faço exatamente o que a Constituição pede para os direitos fundamentais, a limitação do poder estatal. Então, não haveria problema algum eu trazer essa terceira hipótese, ok?
E que terceira hipótese é essa? A terceira hipótese ela vai falar da anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas que é justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, assim, a doutrina ela é uníssona em falar que esse direito de anotação não é um capricho do dono do dado. Esse direito de anotação ele precisa ter uma justificativa para poder ser exercido. Por exemplo, hoje um banco de dados de caráter público, que é muito conhecido, a gente vai já entender por quê, é o SPC e o Serasa. Então, esse dado que o SPC e o Serasa armazenam, apesar de verdadeiro, eu estou discutindo isso judicialmente. Então, certo, tá lá a minha anotação no SPC e no Serasa, mas eu quero fazer um complemento. Eu quero dizer que esse débito está sendo discutido na ação judicial de número tal. Pronto. Isso é um direito de anotação legítimo, tá? Seria isso, portanto, o direito de anotação. Então, conhecimento, retificação e anotação de dados. Complementação, justificativa de dados. Beleza? Essa é a disciplina legal. E aí eu trago para vocês uma comparaçãozinha, tá? Desculpa. Entre o texto constitucional e o texto do habeas data. Percebam que há aqui um Ctrl+V, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V exatamente igual. Na linha B, que vira inciso 2º do artigo 7º, eu tenho também um Ctrl+C, Ctrl+V igual. E aí vem a novidade, como a gente já viu, justificada pela possibilidade de se aumentar os limites do Estado através de lei. Ok? Então tá aqui a redaçãozinha para vocês darem uma olhada. Então, dentro dessa redação, a gente consegue perceber qual é a finalidade da ação de habeas data. A ação de habeas data, ela permite que todas as pessoas tomem conhecimento, tá? E retifiquem ou complementem os dados que o poder público ou entidades de caráter público possuam a seu respeito. Então, é um direito que, a princípio, se você for olhar, e na doutrina todo mundo fala, e você começou a faculdade de Direito e falavam isso, que tutela o direito de informação. Porque eu quero saber sobre os meus dados, conhecer, eu quero retificar, eu quero complementar esses dados, tá? Então, sim, tem um caráter muito forte dentro do direito de informação, mas tem também da intimidade. Você não pode ver o habeas data apenas como um remédio constitucional que tutela o direito de informação. Primeiro, porque não é qualquer informação que ele tutela. Dados da pessoa do impetrante, tá? Isso é um grande marco. Segundo, porque é um direito que trata de uma preocupação genuína. O que estão sabendo sobre você? O que aquelas suas informações trazem para a sua vida quando outros ficam sabendo dela? Elas são verdadeiras? Elas não são? Elas merecem justificativa? É isso. Tanto é isso, pessoal, que o artigo 1º, parágrafo único da Lei 9504/97, perceba que o artigo 1º, caput, ele foi vetado, tá? Tá lá na lei. Abram a lei. Parem aí, eu vou parar, esperar vocês abrirem a lei. Bora, abre a lei. Muito bem, pronto. Abre, viu, Chan? Pode abrir, eu sei que você fica nessa... vamos nós. Cadê tu, Lázaro? Já abriu a lei? Bora abrir, Lázaro. Pronto. Sim. Então, o que eu tenho aqui no caput do artigo 1º? Vetado. Tá? Mas o parágrafo único ele é muito valioso para a gente nesse momento. Ele vai te conseguir, ele vai te ajudar a perceber o que é esse banco de dado público. Olha o que ele fala. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros. Ou seja, que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros, ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora depositária da informação, ou seja, ou que não fiquem só com aquele órgão, ou que não fiquem apenas armazenadas ali, como por exemplo o RH de algum lugar, o RH da Farias Brito. Tem tuas informações, tem teu telefone, tem teu endereço, tem a tua nota, tem a tua média geral, tem o número de faltas, tem quantas cadeiras você passou, nenhuma que você reprovou, porque você é aluno Farias Brito, todo mundo, né? Lá em cima, ninguém reprova. Então você tem toda essa circunstância que está te colocando dentro de dados.
Só que a Farias Brito, ela usa aquilo ali para ela. Ela não compartilha, ela não transmite essas informações a terceiros. Então, caso você queira conhecer das suas informações que estão na Farias Brito e ela te negar, não vai ser habeas data, porque esse banco de dados precisa ter caráter público. Eu preciso ter compartilhamento com terceiros. Por isso, e aqui é vou até ficar grande, vou me aumentar aqui, cadê eu? Crescer aqui um pouquinho. Opa, não, peraí, pronto. Então, que aqui é um momento importante. Para você entender quando cabe habeas data e quando não cabe habeas data, você precisa saber que eu tenho uma tutela de informação, mas eu tenho também a tutela da intimidade. Então, a informação é para dados e a intimidade é para compartilhamento com terceiros. Então, aqui, gente, quando a gente for falar de habeas data, vocês sempre tem que ter esse binômiozinho ligado um no outro. Caso contrário, não é objeto de habeas data. A CN vai ser remédio qual, então? Bom, não sei, porque eu não estou vendo o caso concreto, mas provavelmente o mandado de segurança é uma ação ordinária, né? Se não for mandado de segurança, vai ser uma ação ordinária, a gente já vai entender. Então, o habeas data, ele tem essa informação muito importante para vocês. Vocês precisam, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer aqui uma coisinha. Vocês precisam entender que eu tenho a própria ideia de intimidade muito forte na figura do habeas data, tá? Muito forte mesmo, pessoal. Então, quando eu falo em habeas data, olha aí a tia aqui tentando, vamos ver se eu consigo. Olha. Então, quando eu falo em habeas data, você tem que ter um do lado do outro, tá? Não tá muito do lado não, mas já vai botando aqui do lado. Vamos pra cá. Sobe aqui, meu filho. Oi? Um do lado do outro, tá? O habeas data. Lembre-se sempre disso. Vocês têm desse lado a informação, mas vocês têm desse outro lado aqui, ó, a intimidade. Essa informação aqui, ela vai gerar o objeto dados, e essa intimidade aqui, ela vai gerar o objeto compartilhamento. Tá bom? Então, deixa eu me diminuir, né? Então, aqui, para você conseguir ver. Opa, que foi o que eu fiz? Para você conseguir me ver aqui toda. Pronto. Olha aí, nosso primeiro esquema, coisa linda. Então, o habeas data, ele tem isso daí. Eu tô treinando, viu, gente? Vocês não tem noção de como isso daqui é esquizofrênico escrever nessa mesinha, mas tá dando certo. Então, você tem aqui o habeas data, tá? Com essa informação de dados e a intimidade sendo tutelada sempre que esses dados puderem ser compartilhados com terceiros, ok? Continuando, vamos aqui. Então, tá aqui a nossa tutela. E aí, gente, tem uma necessidade muito grande da gente entender a diferença do uso desse inciso 33. Eu acredito que vocês já tenham visto esse inciso 33 em alguns momentos, tá? E ele traz aqui o direito de informação, o direito líquido e certo à informação. Então, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos, eu estou agora nos órgãos governamentais, tá? Em um traço do habeas data, porque lembrem que eu tenho também bancos de dados públicos, aqueles que compartilham com o terceiro, que pode ser uma pessoa jurídica privada, não necessariamente vai ser o Estado. Então, aqui eu estou em órgãos públicos, eu estou no Estado, tá? Então, eu estou em uma pessoa passiva, né, em um legitimado passivo, em um armazenador de dados, que é o órgão público. Informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Então, veja que esse direito de informação, ele não é apenas da pessoa do impetrante, é do interesse particular do impetrante, é de interesse coletivo, que não é só do impetrante, e é de interesse geral, que também não é só de impetrante. Então, a informação que o inciso 33 protege, ela é muito maior do que a informação que é tutelada pelo habeas data. A informação que o inciso 33 protege é a informação de cunho geral que esteja no Estado, ou seja, pública no sentido estatal, tá? Mas o habeas data, ele não tutela qualquer informação que esteja em um banco de dados de caráter governamental, de entidade governamental.
ele protege a informação que está representada em dados e que seja da pessoa do impetrante. E informação de interesse particular não necessariamente vai ser um dado e não necessariamente vai ser da pessoa do impetrante. Por exemplo, é do meu interesse particular saber se a rua na frente da minha casa vai ter saneamento básico ou não. Se aquele terreno baldio vai ser uma praça, um apartamento ou uma casa, ou de quem é. Tudo isso é especulação imobiliária que é do meu interesse particular. Mas isso não é dados da minha pessoa. Então, eu não posso dizer que nesse inciso 33, tá? É o direito material que o habeas data tutela. Porque esse inciso 33, ele não é só do habeas data. Mas eu posso ter, por exemplo, um dado, uma informação de interesse particular, que é um dado da minha pessoa e que está em um órgão público, ou seja, de uma entidade governamental. Então, nesse caso, casaria o habeas data com o órgão, tá? Informação da pessoa do impetrante, dado da pessoa do impetrante, entidade governamental, nesse caso, encaixaria no inciso 33. Mas eu posso ter casos que extrapolam o inciso 33. E aí não seria caso de habeas data. Eu poderia pensar em mandado de segurança, porque o direito continua sendo líquido e certo, tá? Mas não pode ser tutelado por habeas data, porque o habeas data ele é mais específico, ele é mais restrito. Ele fala de dado da pessoa do impetrante, que é um tipo de interesse particular, tá? E órgão público, que é uma das pessoas que podem estar na sujeição passiva do habeas data. Então, o inciso 33, como eu estou falando para vocês, ele é muito mais abrangente do que a hipótese de cabimento do habeas data. Então, se ele é mais abrangente, a hipótese de cabimento do habeas data está dentro do inciso 33, beleza? Mas nem tudo que cabe no inciso 33 vai estar tutelado por habeas data. Pode ser que esteja tutelado por mandado de segurança. Por exemplo, você quer uma certidão e essa certidão te foi negada. Gente, a certidão é uma informação que está lá no Estado, que só ele tem acesso. Ele não está compartilhando com terceiros, tá? E aí, não tem ninguém tendo acesso àquilo ali. Só o Estado tem acesso àquilo ali. É de uso privativo. Aí você quer aquela informação e não te dão. Você vai usar o quê? É dado seu? É um dado. Está sendo compartilhado com terceiros? Não. Então é mandado de segurança. Não vai ser habeas data. Entendeu? Ah, mas essa certidão ela é publicada no portal da transparência. Os dados que estão dela estão lá no portal da transparência. Opa! Se está no portal da transparência, então significa dizer que esse dado está sendo compartilhado com terceiros. Aí a gente volta para a hipótese do habeas data. Está em uma entidade governamental e tem compartilhamento com terceiros. Se é dado, está numa entidade governamental e é compartilhado com terceiros, é a hipótese de habeas data, cabe no inciso 33 também. Entenderam? Então, o inciso 33, ele não necessariamente vai ser tutelado por habeas data. Ele pode ser tutelado também por mandado de segurança, sempre que eu tiver um direito líquido e certo que não seja um dado da pessoa do impetrante compartilhado com terceiros, tá? Lembra quando a gente viu o mandado de segurança, que cabe o mandado de segurança sempre que não for possível habeas corpus e habeas data? Pronto. É exatamente isso daqui. Você tem que olhar para cá e saber se é mandado de segurança ou habeas data. Arsene, como é que eu vou saber? Você vai identificar a informação. Se ela for um dado da pessoa do impetrante, levanta a orelhinha, liga o sinal vermelho, porque pode ser que seja habeas data. Qual é a contraprova? Está sendo compartilhado com terceiros? Bom, aí é a contraprova, porque se estiver sendo compartilhado com terceiros, é habeas data. Se não tiver, mandado de segurança. Tá bom? E se não for dado? Se for um interesse particular, aí não vai ser habeas data de jeito nenhum. Aí vai ser sempre mandado de segurança. Ok? Então, fica aqui. Lembrando que a gente tem uma exclusãozinha aqui no final, ó. Ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá certo? Então, o Estado ele tem direito de negar essa informação de interesse particular, de interesse coletivo ou geral, sempre que esse sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do próprio Estado, certo? Continuando. Então, objeto do habeas data, tá? Dados da pessoa do impetrante. E dessa ideia aqui, a gente vem com as duas perguntas. Quem é o impetrante do habeas data? Quem pode ser impetrante?
Veja que eu estou falando que é dados da pessoa do impetrante. Não é dado do impetrante, porque dado do impetrante são todos os dados que comportam a esfera patrimonial do impetrante. Então, os dados do veículo do impetrante é dado do impetrante. O dado do prédio do impetrante é dado do impetrante. Eu poderia interpretar dessa forma. A Constituição ela foi bem clara. É dados da pessoa do impetrante. Então, é algo bem pessoal, tá? Bem personalíssimo. E outra pergunta é o que seria esse dado da pessoa do impetrante. Você vê muito essa questão, né? De falar, são dados, mas na prática você ia vendo os alunos falando assim, professor, isso aqui é dado? Isso aqui é dado? Bom, a gente também tem que saber o que é dado, né? E aí, jurisprudência para todos os lados. A gente tem várias decisões entendendo o que é dado, o que não é dado, se não pode, habeas data, a gente vai ver isso já já, certo? Vamos primeiro conversar sobre essa legitimação ativa. Quem é essa pessoa do impetrante? Primeiro, como eu falei para vocês, dados da pessoa do impetrante. Então, eu tenho um caráter personalíssimo. Aqui, você entra com o seu habeas data para buscar o seu dado. Você pode ser uma pessoa física, tá? Você pode ser uma pessoa jurídica, que vai buscar os dados dela também. E você pode ser tanto nacional como pode ser estrangeiro. Não tem problema nenhum, tá? O que não pode, pessoal, é terceiros estarem pedindo dados de alguma pessoa. Terceiros não têm legitimidade para buscar dados em habeas data, com uma única exceção. Por isso, ponto de interrogação. Que exceção seria essa? O morto, né? Aqueles que representam o morto. Então, se eu tenho dados para buscar sobre o morto, é óbvio que o caráter personalíssimo dessa ação não tem como ser cumprido. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter algum representante para poder impetrar esse habeas data. Então, quem vai ser esse representante? Esse representante, né, vai ser a parte legítima, ou seja, alguém sobrevivente, né, à defesa do interesse desse falecido. Nessa decisão, que foi a decisão de 2007, emblemática, que gerou exatamente essa possibilidade única de terceiros em habeas data, era o caso de um cônjuge. Então ele fala em cônjuge sobrevivente. Mas se o cônjuge não for sobrevivente, se ele for pré-morto, a gente pode ter os herdeiros, a gente pode ter a massa falida, vai ser quem estiver representando aquele morto, entendeu? Então nessa decisãozinha aqui, era uma viúva de militar da aeronáutica que está querendo aqui alguns documentos funcionais, tá? Dados da pessoa do morto. E aí, para ela não entrar com mandado de segurança, ela entrou com um habeas data e essa discussão chegou até o STJ, se seria ou não seria caso de habeas data. O habeas data configura remédio processual constitucional, destina a garantia em favor da pessoa interessada, o exercício da precisão da análise escrível de tipo tríplice aspecto. Direito de acesso aos registros existentes, tá? Direito de retificação e direito de complementação, que são aquelas três hipóteses que a gente viu. Sua utilização está diretamente relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na recusa, tarará, tarará. Hipótese que a demora da autoridade, aqui é outra situação que a gente vai conversar, tá? Coloco aí a decisãozinha, a jurisprudência, para vocês darem uma analisada, tá? Não deixem de ler, leiam ela direitinho ao final da aula, porque ela traz aqui uma compilação de tudo que a gente vai falar de observações. Então, primeira observação que ela traz aqui é essa. Terceiro pode, desde que seja representante de cujos, tá? De falecido. Pode ser o cônjuge supeste, pode ser herdeiros, pode ser massa falida, a gente tem que ver quem está na representação desse morto. Tranquilo? Tranquilo, Gabi? Tranquilo, Andréa? Todo mundo entendendo? Vou anotando aí as dúvidas para a gente conversar, tá? Lembrando que na segunda-feira que vem a gente senta novamente para fazer a atividade e tirar todas as dúvidas dessa aula, tá, pessoal? Então, ó, e quem seria a legitimidade passiva? Eu sou o dono do dado e quero receber esse meu dado. Eu peço para quem? Eu vou pedir para uma entidade governamental. Lembra da nossa hipótese? Entidade governamental ou privada de caráter público. Quem é a entidade governamental? É qualquer órgão do Estado. E quando eu falo em órgão, eu estou falando de executivo, tanto da administração direta como indireta. Eu estou falando de legislativo, como eu estou falando também do próprio judiciário. Então, essa entidade governamental é governo, como eu falei para vocês, Estado, tanto faz, executivo, legislativo ou judiciário, tá?
E aí, outro canto que esse teu dado pode estar, de acordo com o texto constitucional e legal, são entidades privadas de caráter público. Gente, entidade governamental não é sinônimo de entidade de caráter público, porque se fosse não estaria na Constituição. Então são coisas realmente diferentes. E a lei ela ainda fala entidades privadas, ou seja, fora do Estado, mas que tenham caráter público. E o que é ter caráter público? Como a gente conversou, armazenar informações privadas, tá? Que podem ser transmitidas a terceiros e que não são de uso particular da própria entidade depositária. Ou seja, ela não está ali armazenando para o funcionamento dela, para o exercício da atividade que ela desempenha. Ela está ali armazenando com algum propósito. E se esse propósito for compartilhar com terceiros, tá? Pode sim. Então, a legitimidade passiva. Outra observação que eu quero trazer para vocês. O habeas corpus e o mandado de segurança, como a gente já conversou, quem vai para a legitimação passiva, lá na hora de você identificar o impetrado, é a autoridade fulana de tal, né? Contra o juiz fulano, contra o secretário fulano, contra quem deu a ordem, contra quem praticou o ato. Aqui não. Aqui é a pessoa jurídica, tá? Mudou, ó, hello, pra mim, mudou. Mandado de segurança, habeas corpus é a pessoa lá, tá? O juiz, o delegado, o secretário, o diretor, é quem deu a ordem, quem praticou o ato. Aqui não. Legitimação passiva, daqui pra frente, habeas data pra frente, tá? A gente vai pensar, com exceção da ação... Não, daqui pra frente não, tiro daqui pra frente. Habeas data agora, tá? No habeas data, a gente tem a figura da autoridade não, da pessoa jurídica, tá? Mandado de segurança, habeas corpus, a gente tinha a figura da autoridade. No habeas data, é a pessoa jurídica, tá? É contra ela. Você vai entrar contra o SPC e o Serasa. Você vai entrar contra o Estado do Ceará. Você vai entrar contra o comando do Exército, do 3º Batalhão, entendeu? Não é contra a pessoa, é a pessoa jurídica, tá? Legitimação passiva, portanto, observação dada para vocês. E a competência? Ao contrário do que acontece com o habeas corpus e o habeas data, que a gente vai lá para a Constituição, a habeas corpus e o mandado de segurança, a lei do habeas data, a 9504 de 97, ela traz no artigo 20 a competência originária, tá? Ela vai falar que no Supremo são atos do presidente da República, da mesa da Câmara, dos deputados do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e do próprio Supremo. Superior Tribunal de Justiça, ato de ministro de Estado ou do próprio tribunal, tá? Então, olha só, próprio Supremo é no Supremo, no STJ é no do STJ, ato do TRF é do TRF, estão entendendo? Então, aqui a gente tem a regra, a mesma do mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato de tribunal, habeas data contra ato de tribunal, é o próprio tribunal que julga. Já parte daí, tá? E aí, além disso, no Supremo eu tenho um presidente, mesa da Câmara e do Senado, Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral da República. Percebam que eu tenho presidente, figura, autoridade, mesa, tribunal, procurador da República e do próprio Supremo. Você mistura aqui pessoas com entidades, estão vendo? Mas não é nada não, porque a Constituição ela trata assim, tá? Então a lei só faz repetir, mas lembrando que é a pessoa jurídica. Ministro de Estado e do próprio tribunal, o Tribunal Regional é contra atos do próprio Tribunal de Juiz Federal, Juiz Federal, portanto, é no TRF, a mesma regra do mandado de segurança. Juiz Federal contra ato o Juiz Federal vai julgar quando for ato de autoridade federal, excetuado os casos de competência dos tribunais federais. E os tribunais estaduais? Bom, que a Constituição do Estado serve. Mesma regra do mandado de segurança também, tá? E o juiz estadual, o que sobrar para ele, o que sobrar fica para ele. Então, essa aqui, portanto, é a competência do habeas data. Você precisa identificar a autoridade coatora e vem para cá. Assim, se for uma entidade privada, vocês estão vendo que aqui não tem nenhuma entidade privada, o STF, STJ, TRF, não tem. Então, a entidade privada, tá? Ela vai ficar provavelmente na Justiça Estadual, a não ser que ela seja alguma autoridade federal, aí ela vai lá para a Justiça Federal, ok? Então, artigo 20 aqui. Ui, ó o corona, tá vendo? Ainda bem que a gente tá no virtual.
aqui um esquemazinho para competência. Tem que ter humor, meu povo, para aguentar isso tudo, ó. Para ter competência, tá? Um esquemazinho assim, caramba, que massa. Massa não, peguei do Google, tá? Só botar lá Google, competência habeas data que aparece. Então, competência aqui habeas data, Tribunal Regional Federal, o juiz federal ou a autoridade federal, tá? Justiça Estado. Vocês imaginam fazendo isso daqui no nosso, na nossa mesa digitalizadora, né? O sofrimento para fazer aquele esquema, imagina um desse aqui, ó. Aí eu trouxe logo do Google, ó. Competência habeas data, Justiça Estadual, é a própria Constituição Estadual que define. Tribunal Superior Eleitoral, que nem está lá na lei, mas está no STF, tá? Tem que seguir as regras de recurso do Tribunal Superior Eleitoral, não cabe recurso para tudo. STJ, Ministro de Estado, Comandante das Forças Armadas, né? O Supremo Tribunal Federal, os presidentes do Senado, República e Câmara e Tribunal de Contas também vem para cá para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, esqueminha aqui só para te ajudar, lembrando que aqui, ó, apesar dele colocar presidente, a lei fala da República, tá? E fala em mesa do Senado e mesa da Câmara. Como o presidente do Senado é presidente da mesa, tá? Se for ato da mesa, vem para cá também, ok? E o interesse de agir. O habeas data tem é muito engraçado que se você vai pegar os livros de habeas data, acho que a gente teve até uma discussão dessa na nossa sala, ele fala muito de ter que esgotar a instância administrativa, né? Eu tenho que esgotar a primeira instância administrativa para poder fazer o pedido do habeas data no judiciário. E eu expliquei para vocês, eu acho que foi na turma de vocês que eu expliquei, que isso não seria esgotamento de via administrativa. Assim, se você for pensar processualmente falando, isso não é nada mais do que ter interesse de agir. Como assim? Bom, eu quero conhecer uma informação. Primeira coisa que eu vou saber, onde é que eu encontro essa informação? É lá no SPC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no judiciário para pedir essa informação? Não, eu tenho que ir lá no SPC e no Serasa pedir essa informação. Se ela me for negada, aí sim, eu vou para o judiciário pedir essa informação. Eu quero retificar uma informação que está no Exército, que está enfim, qualquer órgão público. Eu tenho que pedir essa retificação no órgão público, ou essa anotação, essa complementação dessa informação no órgão público. Então eu não posso, gente, de forma nenhuma pensar que o habeas data ele pode ser impetrado no judiciário sempre que eu quiser uma informação. Eu tenho que pedir a informação para quem tem. Sempre que eu quiser retificar, eu tenho que retificar onde está a informação. Então isso é criar interesse de agir. Se eu não tenho interesse de agir, eu não vou usar do habeas data, tá? Então esgotar as vias administrativas não necessariamente é você terminar de fazer o pedido na via administrativa para poder chegar no Poder Judiciário. Tanto é que, havendo a negativa e cabendo recurso, ou seja, a via administrativa ainda está em trâmite, eu já posso pedir do judiciário. Então eu sequer preciso esperar o recurso ser julgado, se você entrou, tá? Então, não é esgotar no sentido literal da palavra. Eu tenho que fazer sim o pedido administrativo para poder ter a recusa ou a negativa, tá? E depois entrar no judiciário. Se eu não tiver recurso, ficarem calados, a gente vai já ver esse problema aqui, inclusive a lei, próprio texto da lei, resolve. Mas vamos aqui primeiro para o interesse de agir. Então aqui o habeas data. Conhecimento, tá? O habeas data é ação constitucional, submete por isso as respectivas condições entre as quais o interesse de agir processualmente significa necessidade de ingresso em juízo, dada a resistência da contraparte. Faltará, entretanto, essa condição, separem aqui, ó, se quem deveria prestar as informações ou prover a retificação de dados não as negou, porque nada lhe fora requerido. E não existe, pois, lesão ao direito do impetrante. Ó, isso aqui é de 89, a lei do habeas data nem existia. Assim, como é que entrava com o habeas data? Usavam a lei do mandado de segurança, tá? Como referência, como fizeram com o mandado de injunção até 2015. Então, tanto é que o STJ, a súmula 2 do STJ, para vocês terem uma noção, logo no início, é exatamente sobre isso. Porque foi uma pipocada de habeas data para todo lado. Óbvio, saía ali do momento de ditadura. Aí, de uma hora para outra, vinha um remédio constitucional garantindo informação. Todo mundo que teve informação restringida, começou a procurar as informações. E aí, calma, gente, pede lá primeiro. Se for negado, vem para cá. Abre súmula
2 do STJ. Não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa, tá? E aqui uma decisão do STF, à vista do disposto na Lei 9507, que regula o direito de acesso à informação e disciplina. O rito processual da habeas data, tal ação só tem cabimento diante da recusa aos acessos à informação e da recusa em se fazer a retificação ou a anotação do cadastro. Aqui a lei já existia, ó, a 97, tá? Mesmo ano dela. Desse modo, a turma negou provimento ao recurso pela falta de interesse de agir do recorrente, já que, no caso, não houve uma pretensão resistida. Ele não postular o direito constitucionalmente estabelecido perante entidade governamental ou de caráter público competente. Entenderam? Então, pessoal, não tem para onde correr. Tem que pedir lá e se negarem, você entra na justiça. Acenem se não negarem. E se eu faço o pedido e meu pedido fica lá escorado, ó, dentro da gaveta, e ninguém me fala nada? Não tem problema não. A lei responde, mas a gente só vai ver essa resposta na próxima aula. Clica lá pra gente se encontrar de novo.